15º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditador será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E os seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. A parábola do semeador quer demonstrar como o reino se faz presente e qual é a sua força, qual é a sua virtude. Ela descreve as técnicas agrícolas da época. A semente era semeada antes de arar a terra. Por isso, algumas sementes caíam em terrenos diversos. Daí se coloca a imensa misericórdia de Deus, que está a semear, mesmo entre aqueles que não estão prontos, mesmo entre aqueles terrenos que ainda não é terra boa. Mas a misericórdia de Deus é tamanha que o semeador semeia em todos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí traz a universalidade da salvação trazida por Cristo Jesus. Jesus é o semeador. O semeador, ele não se impõe, mas se propõe, como nos ensina o Papa Francisco. Não nos atrai conquistando-nos, mas doando-se. Lança a semente, mesmo não estando nós preparadas para recebê-la. Ele espalha com paciência e generosidade a sua palavra, o seu evangelho, que não é uma gaiola nem uma armadilha, mas uma semente que pode dar fruto se o acolhermos. Que maravilha! Então, o que mais chama atenção é a magnífica colheita da semente que caiu em terra boa, considerando que o rendimento de 7 por 1, considerado uma boa colheita. O extraordinário da colheita fazia as pessoas pensar. Provavelmente, a parábola foi pronunciada por Jesus para responder às questões da demora da chegada do reino. A parábola deixa claro que a colheita final será extraordinária. Nascemos para o amor. Não poderemos nós frustrar no egoísmo, mas realizarmos no amor. Então, apesar do aparente fracasso e de sua presença oculta, o resultado do reino é incomparável e o resultado final imensamente maravilhoso. Então, todos nós temos a missão de semear a palavra em todos os campos. O convite que nos vem hoje é, sobretudo, para considerar qual tipo de terreno somos
em relação ao poder transformador da palavra. Terreno bom é aquele que faz a semente frutificar. Terreno pedregoso, terreno de coração duro. Precisamos do Espírito Santo para nos dar um coração de carne. Terreno de espinho, terreno insensível, terreno que ainda sofre entre pecado, perdão, perdão, pecado. Ora, terreno bom é aquele que faz então a semente frutificar. É aquela pessoa que ouve a palavra, a compreende e a põe em prática. Não significa simplesmente entendê-la intelectualmente, mas praticar. Para produzir frutos, portanto, a palavra de Deus precisa encontrar bom terreno de quem está comprometido com o projeto de Deus, da liberdade da vida, e o bom terreno de pessoas animadas e esperançosas, cheias do Espírito Santo, que não desistem diante de qualquer dificuldade. O bom terreno daqueles que se alimentam em si o ideal de fazer frutificar para o mundo frutos de justiça e da paz. Sobretudo para nós que ouvimos a palavra de Deus na nossa santa, una Igreja Católica Apostólica Romana. Preguemos a palavra de Cristo, nosso Senhor. Como, para a gente refletir hoje, com que parábola podemos comparar a atividade da igreja em nossos dias, considerando a imensidão dos problemas e a pequenez das suas forças. Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, recebendo essa palavra que o semeador semeia, que o próprio Cristo é o semeador, afirmar como São Lucas 8:8. A semente caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos. Um grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.